Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, esta semana com o formato Fogo Cruzado. E o tema do nosso debate hoje é a reforma administrativa. Para discutir este assunto, estão aqui comigo hoje o deputado federal Darcy de Matos, que foi relator da reforma administrativa na CCJ, e também a advogada Suzana Botar, que é assessora jurídica da Frente Servir Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, deputado. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Peço licença, senhora, para começar pelo deputado, já que foi o relator da reforma administrativa. Deputado, quais são os pontos principais que uma reforma administrativa, como ela está sendo pensada, deve atacar? Eu quero saudar você, Lacombe. Um prazer estar aqui, a doutora Suzana, para debater um tema de tanta importância para o Brasil. Porque as três reformas estruturantes que vão desengesar o Brasil são as reformas, a previdenciária que nós já fizemos, a tributária que começa a andar no Congresso e a administrativa que já vencemos a primeira etapa. Muito bem, então essa reforma, ela é muito simples de se entender. Primeiro, ela não tira nenhuma vírgula dos direitos adquiridos dos atuais servidores. Essa é uma recomendação do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, e uma decisão do presidente Arthur Lira da Câmara, e uma decisão nossa, minha, da base do governo na Câmara. Se tiver alguma dúvida no texto, na comissão especial, nós vamos pacificar e clarear e consertar. Não vamos mexer nos direitos adquiridos. Agora, a partir do ano que vem, nós vamos criar uma linha de corte radical. Nós vamos fazer aquilo que o mundo moderno já faz. Ou seja, nós vamos criar um outro modelo de servidor público no Brasil. Ou seja, a partir do ano que vem, os prefeitos, governadores e presidente da República só farão concurso com estabilidade para carreiras típicas de Estado. Que serão quais? Bom, as carreiras típicas de Estado... Porque há uma discussão também sobre Exato. isso. Nós vamos conceituar na comissão especial o que é carreira típica e nós vamos tipificar elas na Constituição ou num projeto de lei complementar. Mas, basicamente, o servidor que é de carreira típica de Estado é aquele servidor que tem poder de polícia. O fiscal, o auditor, as polícias, enfim. Então, para esses cargos que precisam enfrentar o dia a dia com dificuldade, os fiscais que precisam punir, muitas vezes, os poderosos, eles vai continuar tendo concurso com estabilidade. Para todos os demais, saúde, educação, atividade e meio, vai continuar tendo concurso, ao contrário do que a oposição diz mentirosamente de que vão indicar padrinhos políticos, isso não é verdade, vai continuar tendo concurso, mas sem estabilidade, sem licença-prêmio, sem triênio, sem progressão automática, sem férias acima de 30 dias e sem estabilidade. Ou seja, os novos servidores terão uma condição muito parecida com os trabalhadores aqui da televisão, do supermercado e da indústria. Nada mais justo para o mundo moderno, no meu entendimento. Doutora, sobre essa questão, então, especificamente, a senhora não vê privilégios entre os servidores públicos? Não estou me referindo a todos, obviamente, mas, por exemplo, férias acima de 30 dias, premiações, né, aumentos por tempo de serviço, isso é algo que, na iniciativa privada, isso não existe. Né? A senhora também discorda disso tudo, esses privilégios todos que nós temos? Bom, no serviço público? Primeiro eu só vou me apresentar, eu estou aqui representando a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Frente Servir Brasil, que é presidida pelo deputado Israel Batista, do Distrito Federal. E, enfim, nós estamos aqui para tratar desse tema que, de fato, é muito importante para a sociedade brasileira. Hoje é um assunto muito em voga. E nós estamos aqui para... Acho que o primeiro ponto que é importante deixar claro, Lacombe, é que os servidores públicos não são contra a modernização do serviço público. É importante que a sociedade brasileira tenha consciência disso, de que os servidores públicos são a favor da modernização do Estado, da eficiência e da melhoria do serviço público, assim como todos os cidadãos de uma forma geral. O grande problema que a gente enxerga no texto dessa PEC, a princípio, é de que é uma PEC que fala que veio para cortar privilégios, é uma PEC que fala que veio para cortar gastos, mas, na verdade, ela não entrega isso. Infelizmente, essa é a verdade que a sociedade brasileira precisa ficar ciente em relação à reforma. Ela fala que ela veio para cortar privilégios, mas ela mira diretamente na base dos servidores públicos brasileiros, né? naqueles servidores de menores salários,
Hoje é importante que a sociedade tenha noção de que se fala muito que os servidores são privilegiados, mas a maioria dos servidores brasileiros ganham até 4 salários mínimos. Quando a gente vai para os municípios, essa média chega a R$ 2.200. Então, essa é a realidade. E a PEC, por outro lado, ela não inclui aqueles que, de fato, que são uma minoria da minoria. Segundo dados do IPEA, é menos de 3%, Lacombe, que ganham salários acima de R$ 20 mil. E são justamente aquelas pessoas que não estão incluídas na reforma, que são parlamentares, deputados, senadores, promotores, juízes. Esses grupos não estão incluídos, né? Também temos o caso dos militares, que também não estão incluídos nessa reforma e são responsáveis hoje pela segunda folha maior da esplanada dos ministérios, então também é uma folha de pessoal extensa, e todos esses grupos não estão incluídos na reforma. Então, para a gente, esse discurso de que a reforma veio para cortar privilégios não nos parece contraditório, porque não é isso que o texto diz. Quem lê o texto da reforma administrativa percebe que ela não corta privilégios e não entrega o que promete. Então, a ideia não seria se opor a esse texto, mas ampliar esse texto e incluir outras categorias de servidores públicos? Olha, Lacombe, a gente considera que esse texto, o problema é o seguinte: nós não somos contra a modernização do serviço público, como eu falei. Acontece que, para a gente, esse texto, ele começou tão errado, ele tem tantos problemas graves que só querer incluir determinadas categorias que nós, da Frente Servir Brasil, entendemos que é legítimo, eventualmente, discutir isso, mas não com esse texto, principalmente que nós temos uma oposição direta com o relator, o deputado Darcy de Matos, em relação a essa questão da estabilidade, que é o nosso ponto principal. Não adianta nós só incluímos agora um grupo de privilegiado, supostamente privilegiado, sem a gente conseguir verificar primeiro esse ponto da estabilidade, que ao longo do debate a gente pode conversar melhor. Deputado, por favor. Lacombe, é assim. Então, veja bem, a Suzana faz uma observação que inicialmente ela tem razão, mas a oposição está se escondendo atrás desse fato para argumentar contra a reforma. Ou seja, realmente, doutora Suzana, o Poder Executivo não incluiu na PEC 32 os diplomatas, magistrados, Ministério Público, parlamentares e Defensoria Pública. Realmente. Por quê? Porque o governo entendia que era invasão de competências e que a PEC poderia ter vício de origem. Mas o Congresso Nacional, a Câmara, vai incluir. Ou seja, o Kim Kataguiri aqui de São Paulo e a deputada Detone já estão colhendo a assinatura de uma emenda, já tem 140 assinaturas, precisa 171 assinaturas, para incluir todos. Então, esse argumento ele cai por terra, doutora Suzana. Não é motivo. Todos serão incluídos, Lacombe. E todos devem ser incluídos, ou seja, desde a enfermeira até o ministro que ganha 39 mil reais por mês. Eu não tenho nenhum problema, porque o meu auxílio paletó eu doei para pai de Joinville, sou de Joinville, não uso auxílio doença, né? Enfim, então não há nenhum problema, e é um clamor popular para que se inclua, e nós vamos incluir no Parlamento Brasileiro. A segunda observação, não dá para se esconder atrás da estabilidade para dizer que o servidor só presta serviço de qualidade com estabilidade. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, a grande maioria dos leitos, eles são mantidos por hospitais filantrópicos. Os médicos e enfermeiras, que são magníficos, que salvam vidas, todos salvam vidas. Aqueles que têm estabilidade no hospital público, mas aqueles que trabalham na Unimed, no hospital particular e nos hospitais filantrópicos, eles não salvam vidas? Salvam? Eles têm estabilidade? Não têm. Sabe? Então, não dá para dizer isso, afirmar. A estabilidade, ela é uma ferramenta que tem que ser mantida. Os que estão aí serão todos estáveis. Eu não sei por que os servidores, que muitos estão reclamando. Ora, não vai mexer com eles. Ah, mas o futuro vai ser melhor, vai ser modernizado, vai ter mais eficiência. Ou seja, a estabilidade do futuro será para quem tem poder de polícia. Não há razão de dar estabilidade para uma enfermeira, para um médico, para um professor, porque, mas daí o serviço vai precarizar. Não vai, e a escola particular, e os hospitais filantrópicos, eles não têm estabilidade, e eles funcionam de forma magnífica. Então, essa é a minha observação. Hoje, por exemplo, nós estamos gastando, Lacombe, 13% do PIB com o serviço do servidor público, enquanto os países europeus desenvolvidos gastam 7 ou 8%.
É um absurdo. Agora, veja bem. A estabilidade também, mundialmente, ela é bem rara, né? Muito rara. Então, veja bem. Então, os servidores, eu diria que 90% trabalham muito. Lá no interior dos municípios. Tá certo? Agora, quando você vem para o Estado e para a União, esse índice cai para 70, 80. Então, tem um universo que não faz nada e que continua no serviço público. Então, qual é a essência da PEC? A essência da PEC é exatamente você criar um mecanismo para demitir o médico que atende 5 por dia e para promover o médico que atende 50. Sabe? Quer dizer, é isso que o mundo moderno exige, porque o modelo que aí está é um modelo ultrapassado, doutora Suzana. O modelo do servidor público hoje, ele tem 30 anos, ele é da Constituição de 88. O mundo mudou, é preciso modernizar, é preciso oferecer um serviço com mais qualidade, com mais eficiência, é preciso valorizar o bom servidor e é preciso punir o mau servidor, porque hoje o prefeito de São Paulo não consegue demitir nem no estágio probatório, porque ele demite, a justiça vai e coloca de volta. Né? Então, essa é a essência da PEC, para concluir. É a modernização, é a adequação aos novos tempos, e essa reforma vai promover uma economia de 300 bilhões em 10 anos. Com certeza absoluta, esse dinheiro vai ser utilizado aonde? No hospital, na escola, nas ruas, para pagar o salário dos atuais que estão aí, porque tem muitos estados do Brasil e municípios que já não pagam mais o salário em dia. Vou dar um exemplo, Rio Grande do Sul. Tá? Mais do que isso, hoje sobra, se perguntar para o governador de São Paulo quanto sobra para investir, 3% do orçamento. Doutora, nós estamos consumindo todo o dinheiro em folha e custeio. Quer dizer, nós estamos no caos. E isso nós não vamos deixar tomar conta do Brasil. É preciso respeitar o dinheiro público e é preciso enxugar a máquina para o futuro. Quer dizer, nós não estamos tratando os direitos adquiridos, é um pedido do Guedes, do Bolsonaro, do Arthur Lira e uma decisão da base do governo. Nós não vamos mexer. Se tiver dúvida, a gente vai corrigir o texto e não vamos mexer em uma vírgula. Agora, para o futuro, o futuro é o futuro. O futuro é um novo tempo, é um novo momento. Bom, já vi que a doutora fez várias anotações, eu acho que não preciso nem fazer pergunta. Sim, mas acho que é a questão em relação à estabilidade. Ponto. A senhora discorda, então, que a estabilidade ela acabe levando o servidor público a uma comodidade, a uma queda de produtividade? Isso, mas antes eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos, que o deputado tocou em muitos pontos, então acho que isso é importante a gente esclarecer. Bom, primeiro, em relação a essa questão de que a proposta foi enviada porque haveria um vício de iniciativa, se incluísse juízes e procuradores e promotores, enfim, isso não é verdade, né? Já foram várias reformas constitucionais que foram feitas, teve a reforma do judiciário por emenda constitucional, que foi feita por iniciativa do parlamento, porque diferente de, é importante ter essa compreensão, projetos de lei, sim, precisam às vezes de uma iniciativa exclusiva, PEC não precisa, e inclusive o Poder Judiciário, pela Constituição, não tem nem essa prerrogativa. Então, se a gente for esperar o Judiciário mandar a reforma deles, a gente nunca vai receber, porque o Judiciário não tem essa prerrogativa pela Constituição. Então, nós discordamos dessa visão de que não foi incluído porque haveria vício. Entendemos que foi uma escolha, enfim, não sabemos quais as razões, uma escolha política. Não foram incluídas as principais classes que têm os maiores salários e hoje essa PEC não inclui esses grupos de trabalhadores. Agora, em relação aos direitos atuais dos servidores, eu também tenho também o entendimento da Frente Parlamentar, dos deputados e dos servidores públicos. Nós não concordamos com essa colocação do relator de que os servidores atuais não vão ser atingidos. Nós discordamos frontalmente disso. O texto da PEC afeta, sim, o direito dos atuais servidores e não é só em relação à estrutura da administração. Isso vai afetar todo mundo, né? Vai mudar a estrutura da administração, é óbvio que vai afetar todo mundo. Mas o problema não é só a estrutura da administração, que já tem coisas graves. De fato, a estabilidade para os atuais servidores, ela é mantida, mas há direitos e, para a gente, que é muito grave, que mexem em questões salariais. E, como eu disse, essa PEC mira nos servidores que têm os menores salários, que é a massa dos servidores públicos. Então, os servidores públicos atuais já estão atentos em relação a isso e por isso que estão tendo tanta insurgência também contra a reforma, porque ela coloca uma previsão de que, se a lei estadual ou municipal for revogada, ela autoriza a retirada de direitos dos atuais servidores. Então, eu louvo até a proposta do deputado Darcy de Matos e do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haverá, de que não se mexerá no direito dos atuais servidores. Se isso for verdade, então não é esse texto que a gente está votando, porque o texto de hoje autoriza essa retirada de direitos.
E, por fim, só para fechar todos os pontos abordados, em relação à estabilidade, nós temos primeiro que deixar claro que a estabilidade não é tão rara assim, Lacombe. Ela não existe em alguns países que têm uma cultura muito diferente da nossa cultura. Países democráticos, em geral, têm estabilidade. França tem estabilidade, Espanha tem estabilidade, Austrália tem estabilidade. A França tem um Estado bem pesado. Sim, tem um Estado pesado, mas, por exemplo, na Austrália também existe. Países democráticos, de uma forma geral, consideram a estabilidade como essencial. Por quê? E ainda mais no Brasil, a gente entende que isso é mais ainda do que necessário. É importante que a população brasileira entenda que o objetivo da estabilidade não é a proteção do servidor. Não é isso. Nós não queremos que os servidores públicos tenham vantagens que os outros trabalhadores não tenham. Temos que entender qual é a dinâmica, a diferença da estabilidade, por que isso existe dentro da dinâmica do serviço público. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura, isso eu não preciso falar, as pessoas veem isso na rua, né? Os escândalos de corrupção provam por si só. Nós temos uma cultura patrimonialista, uma cultura clientelista, e para o pessoal entender, que às vezes essas palavras fica difícil de entender, gente, é a cultura do apadrinhamento, do cunhado, de botar um cunhado, de botar um amigo. Nós vemos esses escândalos constantes, né? Isso é comum. E não é só comum, às vezes, nos governos, mas as prefeituras, nos rincões desse Brasil, a gente sabe o que acontece. E, infelizmente, no Brasil ainda, nós não conseguimos fazer uma separação adequada entre o público e o privado. E a Constituição de 1988 foi feita pensando em duas formas de resolver isso: o concurso e a estabilidade. O concurso seleciona os melhores, os mais bem preparados, aqueles que se preparam para isso, e a estabilidade garante que, de 4 em 4 anos, a gente não vai pegar e chegar um prefeito novo e vai mandar todo mundo que está na prefeitura embora. Por quê? Porque aqueles servidores têm estabilidade. Então, a estabilidade não é para o servidor que não quer trabalhar, entrou lá, aposentou. Não é esse o objetivo. A estabilidade é para evitar interferência política. Ou a gente quer que cada prefeito, cada governador, o presidente de plantão possa comandar a prefeitura. E eu estou falando, gente, não só do secretariado, até da professora da escola. O médico, não gostei daquele médico, manda embora. Não gostei da professora, manda embora. Porque diferente da empresa privada, que tem um dono, que pode simplesmente, vou fechar meu negócio, vou morar na praia e vou fechar. O Estado não. O Estado continua. Os políticos passam, mas o Estado continua. E essa é a ideia da estabilidade. E eu discordo dessa posição de que a gente não pode demitir. A estabilidade impede o servidor público de ser demitido. Isso é um mito. E a sociedade brasileira precisa entender isso. Mas são raros os casos, né? Então, ele não vai ser, por exemplo, demitido como numa empresa privada porque não tem produtividade, porque não está dando os resultados que se esperam. Então, Lacombe, dele. A questão é assim, o que a sociedade brasileira precisa compreender em relação à estabilidade é que hoje, o problema dessa reforma também é que às vezes ela coloca a culpa de todos os problemas em cima do servidor público. É o servidor público que não produz. Quando, na verdade, a gente vê que faltam, além de financiamento, às vezes falta colocar recursos para fazer funcionar, que nada que não tem dinheiro a gente sabe que não funciona. Tem que ter aplicação de recursos, isso é fato. Educação, saúde, qualquer lugar a gente sabe que precisa de recursos. Mas o problema, qual que é o problema, Lacombe? A verdade é que o Congresso Nacional não fez o seu dever de casa. A regulamentação da avaliação de desempenho do servidor público não foi implementada até hoje. Lacombe, é importante dizer que em 1990, o Brasil já fez uma reforma administrativa, desde a Constituição de 88. Fizemos em 98 na gestão do governo Fernando Henrique. E desde 1998 tem uma previsão constitucional de que o servidor público pode ser demitido por insuficiência do desempenho. Isso não foi regulamentado. E aí culpam o servidor público, porque o servidor público não produz, o servidor público não tem metas. Cadê as metas? Nós queremos uma avaliação de desempenho que foque na eficiência, na melhoria, na modernização, para que o servidor público alcance os resultados. Temos que mirar na melhoria do serviço público e não na perseguição. Como o próprio deputado Darcy de Matos falou, a maioria dos servidores públicos são produtivos, trabalham. Então, por que a gente está mirando uma reforma que visa tirar uma garantia de uma melhor prestação de serviço público, que vai garantir menos corrupção, menos interferência política, menos prefeito, menos governador, menos presidente interferindo, e a gente vai, em vez de buscar a melhoria, nós queremos a modernização, a melhoria. E para isso o servidor público precisa de ferramentas, precisa de metas, precisa de avaliação. E, infelizmente, o Congresso não fez o seu dever de casa. E hoje o servidor está sendo culpado.
Ela tocou em um ponto importante, que é essa questão de você não ter, a cada mudança de um executivo, demissões, ao mesmo tempo que a gente tem que entender o seu lado da estabilidade, podendo atrapalhar a produtividade. O que a Suzana está colocando, inicialmente ela tem razão. Inicialmente. Ou seja, na Constituição, o artigo 41 trata da estabilidade, trata das formas de demitir o servidor. Hoje o prefeito, o governador, o presidente da República pode demitir um servidor com estabilidade. Mas nem no estágio probatório, na prática, consegue. Por quê? Porque aqui em São Paulo, eu estava lendo, a avaliação do servidor de São Paulo vai de 0 a 1.000. Sabe qual é a avaliação de todos os servidores de São Paulo, a média? 9,7 a 9,9. Está todo mundo avaliado em nota máxima, Lacombe. Isso não faz de conta. Nós vamos regulamentar, doutora Suzana, o artigo 41. Só que a oposição no Congresso não quer que regulamente o 41. Nunca foi regulamentado porque a oposição nunca quis. Aliás, a oposição que não quer reforma ficou 13 anos do governo, não regulamentou e não quer que regulamente agora. Lá nos debates na CCJ, um dos argumentos que o pessoal diz, olha, a regulamentação do 41 vai pegar os atuais servidores de carreira e poderão ir para a rua. Mas tem que ir para a rua se o cara não produz. O bom servidor não tem medo do 41. O bom cidadão não tem medo da polícia. Então, nós vamos regulamentar, doutora Suzana, o 41 sim. Agora, quem não quer regulamentar é a oposição e quem não regulamentou durante 13 anos foi a oposição que passou por lá e não fez. Muito bem, essa questão de que vão indicar parentes, compadres no serviço público, isso é falácia. Isso é a narrativa da esquerda. Por quê? Veja bem, hoje, aqui em São Paulo, se o prefeito quiser contratar alguns servidores por 6 meses, 1 ano, é processo seletivo. Você não pode, é um exame, é um teste. Nem indicar para um processo seletivo é proibido, não pode. Então, a partir do ano que vem, vai ter concurso com estabilidade para a carreira típica. Para todos os demais, doutora Suzana, e para a esquerda que está me ouvindo, que não quer entender, vai ter concurso. Ninguém vai indicar ninguém. E vai ter na Constituição um mecanismo que vai dizer assim, ó, é proibido o servidor ser demitido por perseguição política. Claro que vamos proibir. Isso vai estar escrito na Constituição. Tá certo? Então, isso é falácia da esquerda. A outra questão, nós temos que, a essência da PEC, ela traz a meritocracia que a China aplica há 600 anos. Quer dizer, o que produz, cresce. O que não produz, não cresce. Não vai adiante, tem que ser demitido. Até porque, Lacombe, com lei ou sem lei, hoje 30% dos servidores no Brasil, praticamente, 20 a 30, já são terceirizados, doutora Suzana. E você não fala nada contra a terceirização? Aqui, se for olhar em São Paulo, no mínimo 20 a 30% dos professores não são concursados, eles são ACT. Por que são ACT? Porque o concurso com a estabilidade é caro, aí os gestores fogem do concurso. A limpeza, a segurança, posto de saúde sendo dado para empresas particulares fazer a gestão, compra de vagas na creche, isso tudo é terceirização. Mesmo sem a reforma, Lacombe, a terceirização já avançou em cima do servidor com estabilidade. Por quê? Porque a realidade, ela ultrapassa as fronteiras da lei. Com lei ou sem lei, a estabilidade está caindo. É a prática do Brasil inteiro. Então, não há como fugir disso. Agora, com relação aos magistrados, Lacombe, esse assunto está pacificado. A doutora Suzana tem razão. O Executivo não incluiu por aquele motivo que eu falei. Mas nós vamos resolver. Agora, se nós, doutora Suzana, não resolvermos na Câmara, aí a senhora e o Lacombe podem nos cobrar. Mas você não pode nos cobrar por um assunto que nós estamos tratando. A senhora tem razão, tem que colocar todos. Agora eu concluo dizendo, a senhora tem razão num outro ponto. No Brasil, o servidor público, muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Nós vamos pegar o grande sim, não é verdade. Vamos pegar todos. A reforma da Previdência Administrativa vem para enxugar o poder público. Há poucos dias eu fui dar uma palestra, conversei com um magistrado, e ele falou, acabei de aposentar um servidor administrativo, com 50 anos, com R$17.500. Vai perguntar na televisão quanto ganha administrativo aqui? Ganha 3. Quer dizer, isso não há mais lugar para esse tipo de realidade, nem em São Paulo, nem no Brasil, nem na Câmara, nem no Judiciário, nem no Ministério Público, em lugar nenhum. Lá na Câmara, por exemplo, esses dias eu fui num debate, não sei se o Lacombe acompanhou, alguém disse, olha, o consultor Amaral, vou falar o nome dele aqui, do Senado fez um artigo, até achei que a senhora ia invocar esse artigo, e demonstrando para o Brasil que a reforma administrativa dá mais prejuízo do que caixa para o governo.
Aí eu ouvi e fui levantar a vida do tal Amaral. O cara está 10 anos no Senado, ganha 37 mil por mês. Pô, eu me nego a discutir o artigo com um cara desse, Lacombe. Isso nem você ganha aqui, rapaz. Isso não existe. Quer dizer, o cara está no ar-condicionado, 10 anos de Senado, consultor, fez o concurso, não vamos mexer na carreira dele, e ele ainda quer detonar a reforma. Ele não tem moral para falar disso. Agora, se for um pagador de imposto, a zeladora aqui da televisão, o guarda, aí eu vou ouvir ele. Agora, esse tal Amaral aí, que eu levantei a ficha dele, isso é uma piada de mau gosto. Quer dizer, o cara está ganhando. Quer dizer, então, esses caras vão pegar. Sabe por que vão pegar? Porque nós vamos alongar a carreira. Hoje o indivíduo entra na Câmara dos Deputados concursado no Judiciário e em 10 anos ele já chegou no topo. Ele não pode chegar no topo. Primeiro que ele não tem que chegar no topo. E segundo que ele tem que chegar no topo depois de 30, 35, não em 10. Então, esse tipo de correção nós vamos fazer. Agora é amargo, é duro, é difícil? Claro, porque ninguém quer abrir mão de nada. Agora, gente, nós não estamos mexendo, Suzana, em nada. Se tiver, eu vou repetir, compromisso, eu já falei na tribuna do Lira, o Lira tuitou de novo hoje, só não lê quem não quer, do Guedes, do Bolsonaro e da base do governo. A base do governo, que somos maioria, nós ganhamos uma eleição. Hoje 350 deputados querem as reformas. Nós, a esquerda teve no poder 13 anos e agora nós, os liberais, estamos no governo. Nós ganhamos a eleição. Então agora nós temos o direito de fazer as reformas. A população deu essa autorização para nós. Então, é um compromisso. Se tiver alguma dúvida no texto da PEC 32, nós vamos mexer e clarear para não tirar nenhuma vírgula dos direitos adquiridos. Agora, para o futuro, corte radical. É um outro momento, é um outro modelo. Doutor. Bom, Lacombe, acho que é importante a gente deixar claro em relação a essa questão da estabilidade novamente, né? A realidade é que dizer que hoje a estabilidade não existe mais e que já tem a precarização, nós, a Frente Servir Brasil, encaramos com preocupação essa questão da precarização. Nós não somos a favor dessa precarização. Para nós, a estabilidade, pela natureza do exercício do serviço público, ela é inegociável. O servidor público não pode ficar a mando do prefeito, do governador de plantão. Sobre isso de dizer... Mas que instrumentos haveria para que você não permitisse a acomodação desse funcionário, já que ele tem certeza que vai ficar ali até se aposentar? Certo, Lacombe, mas eu acho que esse é o grande problema, é uma visão de que o servidor público, ele é um cara acomodado. Eu acho que isso, primeiro, isso é um mito, como o próprio deputado Darcy de Matos reconheceu, e isso também vem do próprio, até inclusive o próprio ministro Paulo Guedes, entendem que o servidor público, em sua maioria, acho que a sociedade precisa entender que a cara do servidor público não é Brasília. As pessoas pegam... Gente, 10% dos servidores públicos federais, 10% dos servidores públicos são federais, que estão em Brasília, menos ainda. Os que ganham 20, 30 mil, menos ainda. Essa é a minoria da minoria. A cara do serviço público brasileiro é o secretário escolar, é a professora, é o técnico de enfermagem, é a merendeira. Esses são os servidores públicos brasileiros. E a gente quer que essas pessoas sejam demitidas porque o prefeito não vai com a cara? A gente não quer. A estabilidade não é a garantia do acômodo, é a garantia de que a sociedade brasileira não vai sofrer interferência política pelo governante de plantão. Quais são as ferramentas? Bom, estamos esperando o Congresso Nacional há 20 anos regulamentar isso. Eu não estou aqui para defender a oposição de que a opinião de determinado parlamentar ou determinada oposição. Eu sei que o servidor público não tem medo da avaliação de desempenho. O servidor público, até porque cansa ficar ouvindo que o servidor público não trabalha. Então, vamos regulamentar a avaliação de desempenho para colocar metas, não para perseguir. Vamos colocar para jogar para frente, para gerar mais produção. Agora, lá como outro ponto que é muito importante a gente esclarecer. A reforma, ela não preza pela regra do concurso público. Isso é outro ponto muito grave que nós temos muita preocupação, porque nós somos a favor da eficiência e da melhoria e queremos as melhores pessoas e mais qualificadas. A reforma traz um ponto muito grave. Hoje, como é que funciona a distribuição dos cargos, que a gente fala, funções e cargos de confiança em comissão? Como é que são? São cargos que a gente chama de livre exoneração. O gestor público indica quem ele quer que fique lá. Hoje, a Constituição garante, desde a reforma administrativa de 98, Lacombe, então você veja, isso é projeto de uma reforma administrativa, de que um percentual mínimo desses cargos tem que ser reservados a quem é de carreira, quem passou no concurso público e quem tem experiência. O que a PEC faz?
A PEC 32, esse texto que se diz moderno e eficiente, ele revoga a última reforma administrativa, esse ponto, e estabelece que todos os cargos de chefia, todos, gente, eu estou falando da diretora da escola ao assessor do ministério, todos eles vão ser cargos de indicação política. Os de chefia, que agora eles chamam de liderança e assessoramento. O que vai acontecer? Agora, não é mais obrigatório ter um percentual mínimo de servidores de carreira concursados e vai virar indicação política. O que isso vai virar? É a política da cunhada, do sobrinho, da amiga. É isso que vai acontecer. Então, o concurso público, para a gente, é inegociável. E a estabilidade também. Então, esses cargos de chefia virarem cargos que vão ser... Gente, eu falo que não é um cabide de emprego. É um guarda-roupa inteiro. Porque o prefeito ele vai poder... Todos os cargos de chefia vai ser livre a nomeação. Nós somos contra isso. Isso é uma contra-reforma. Porque em 98 o Brasil decidiu que precisava profissionalizar os quadros de gestão. E a PEC não fala isso. A PEC não traz nem exigência de nível superior, não traz exigência de requisitos específicos. Nada disso está posto. Está posto agora que as funções que são ocupadas pelos servidores vão virar cargos de confiança. Então, gente, nós não somos contra a eficiência e a modernização do serviço público. Nós somos a favor. Mas temos que tomar cuidado para a gente não fazer uma reforma que vai ser uma reforma mal feita, que daqui a 2, 5, 4, 6 anos, a gente vai precisar fazer outra reforma. Nós estamos andando para trás, Lacombe. O Brasil teve avanços, o concurso público é um avanço, a estabilidade é um avanço. Precisamos aperfeiçoar? Com certeza. E uma delas é a avaliação de desempenho, que até hoje não foi regulamentada. Vamos discutir a avaliação de desempenho. E, por fim, Lacombe, eu acho que só é importante a gente esclarecer também que se fala muito isso, que o Brasil tem servidor público demais. O deputado Darcy de Matos citou um percentual aqui que eu discordo, porque isso é fruto dos dados fornecidos pela OCDE. O Brasil emprega, da sua força de trabalho, 12% da força de trabalho brasileira está no serviço público. Nos países desenvolvidos, que é o que a gente mira, né? Nós queremos ser tão desenvolvidos quanto esses países. A média é de 20%. Então, nós estamos abaixo da média. Ah, mas aí o serviço público brasileiro é ruim. A gente gasta demais. A gente está falando das estatais também. A gente está falando do serviço público... 418 estatais. Né? Não tenho certeza do... Citou, a OCDE, nós somos o país que mais tem estatais. Eu posso responder Só um minutinho. Então, aí... Peraí, deixa eu terminar aqui a minha linha de raciocínio. Nós temos 12% apenas da nossa força de trabalho em comparação com os países desenvolvidos. Então, nós queremos ser desenvolvidos, igual aos outros países, mas não queremos ter os mesmos números de servidores. Tudo bem. Não, mas aí o serviço público está ruim, que é como o deputado Darcy geralmente fala, mas o serviço público é ruim. Gastamos demais. E, mais uma vez, isso não é verdade. O que a gente demonstra é que o Brasil compromete do seu orçamento 20% com folha de pagamento, em torno de 21% a 25% a depender do ano. Esse é o percentual que a gente gasta, que está estável, frise-se. O gasto com servidores públicos no Brasil está estável há quase 10 anos. Os salários dos servidores públicos já estão congelados por hora, né? Já estão congelados, mas o gasto tem se mantido estável. Nos outros países, até nos Estados Unidos, se gasta mais em proporção do orçamento em relação ao serviço público. A folha de pagamento gasta-se mais. O Brasil não gasta. Então, nós não temos, conclusão, nós não temos mais servidores que os demais países e nós não gastamos mais o nosso orçamento. Qual que é o problema? Eu concordo com o deputado Darcy, a população brasileira, a gente não pode viver no mundo da lua. Pergunte ao povo brasileiro, o senhor está satisfeito, a senhora está satisfeita? Não, muitos vão dizer que não. Mas pergunta para o brasileiro se ele chega no posto e ele acha que está sobrando médico. Está sobrando médico no posto? Não está. Está sobrando professor? Não está. Então, não é demitindo os servidores que a gente vai resolver esse problema. Nós temos que melhorar a gestão. O problema do serviço público, muitas vezes, é a falta de gestão e a falta de investimento, né? Eu concordo que a gente precisa pensar na gestão e no investimento e jogar o servidor, incentivá-lo. E a gente é contra. O servidor ruim, ele tem que ser demitido. Mas, para isso, o Congresso precisa fazer o seu dever de casa. Ele precisa regulamentar. Né? Nós não somos contra, a gente sabe que uma regulamentação disso vai vir a valorizar e queremos que os melhores servidores sejam destacados. Nós temos exemplos excelentes de serviço público no Brasil, desde a direita até a esquerda. Tem um exemplo, por exemplo, lá de Sobral, na educação pública, não precisou demitir ninguém para ter boa educação pública. O Poupa Tempo, aqui em São Paulo, é um serviço público premiado, não precisou demitir ninguém para fazer. É gestão e recurso. E no Brasil, a gente está falhando nesses dois pontos. Não é pela estabilidade, não é retirando a vedação da interferência política que a gente vai resolver isso, Lacombe. Essa é a minha opinião. Eu queria fazer um programa só sobre educação para falar de falta de gestão, porque eu sempre falo que o problema da educação não é falta de verba. A gente tem um orçamento de educação muito alto, mas é falta de gestão. Eu só quero responder a doutora Suzana.
ela citou a OCDE, mas ela citou uma parte da OCDE, e a parte principal não foi citada, doutora. A senhora disse, e a senhora inicia com razão, mas omite o dado principal. Realmente, os países da OCDE, eles têm o maior número de servidores do que o Brasil. A senhora tem razão. Mas o outro dado a senhora omitiu, inteligentemente, ou não sei por quê. Só que os gastos desses países, do PIB, chega a 7, 6, 7, 8%. E do Brasil chega a 13%. Esse dado a senhora não deu. Eu falei, deputado. Não, a senhora não. Não, a senhora não falou. Eu falei em relação ao orçamento. E o orçamento só falou outro lado errado. Quando que a folha é só 20%? Só da União. Nos estados e municípios é 45, 50, 52, que é o limite máximo. Então, a OCDE, eles têm o maior número de servidores, mas ganham menos. Entendeu? Então, o PIB do Brasil chega a 13. E lá 6, 7, 8 no máximo. Esse dado tem que ser dito. Então, não procede o argumento da doutora Suzana. Segundo, vão demitir. Eu não quero que coloque palavra na minha boca. O que é demitir? Ninguém quer demitir ninguém. Nós queremos demitir aquele que não produz e nós queremos que os futuros servidores entrem no concurso e prosperem e sejam promovidos por avaliação de desempenho. Não essa avaliação aqui de São Paulo do Brasil, que é 9,8. Isso é para inglês ver. Isso é uma piada de mau gosto. Uma avaliação séria, uma avaliação do dia a dia, quer dizer, com eficiência. Então, é isso que tem que ser dito. Agora, com relação aos cargos comissionados, a doutora Suzana fez uma pequena confusão. Existem os cargos de comissionados e de assessoramento. A PEC, hoje você pode, e a esquerda, quando esteve no poder, indicou todos os cargos. É praxe, o prefeito ganha e indica as pessoas que ele conhece e que são competentes. E esses indicados hoje pode ser indicado qualquer um. O cara analfabeto, o indivíduo que não tem competência nenhuma. Na PEC, nós estamos criando critérios. Não tem, deputado. Na PEC, nós estamos criando critérios para a indicação dos cargos de assessoramento. Por quê? Talvez, não sei se ela leu a PEC profundamente. A PEC ela é genérica, ela muda o regime, ela dá diretriz, carreiras, avaliação de desempenho, carreiras típicas, enfim, todas essas questões serão posteriormente definidas em projeto de lei complementar que virão para a Câmara. Então, hoje você pode indicar o compadre, doutora Suzana. Com a PEC, nós vamos criar um critério de mérito, um critério de formação para indicar. E a senhora fez uma confusão. Existe o cargo comissionado, assessoramento, e existe a função gratificada. A senhora disse que tem um percentual, mas é para a função gratificada, que só pode utilizar o servidor de carreira. Esse não mexe. Acabou com isso, deputado. A função gratificada. A função... Isso é outra... Não, a função vai virar cargo. Tudo bem, fica à vontade. Isso não procede. Não procede. Nós estamos criando critérios modernos, sabe, de qualificação. Mas vamos demitir. Quem está falando de demitir? Ninguém vai demitir. Aliás, nós vamos deixar todos que estão aí com todos os seus direitos. Agora, para o futuro, nós vamos criar um outro sistema. E encerro. Não dá para se esconder atrás da estabilidade para dizer que só vai ter qualidade se você tiver estabilidade. Isso não é uma piada. Eu dei um exemplo. As enfermeiras do Hospital Filantrópico, elas salvam vidas? Claro que salvam. Elas têm estabilidade? Não. O médico? Não. Então, essa é a verdade. A estabilidade é uma ferramenta que tem que permanecer para quem está, porque é o direito adquirido. Agora, para o futuro, só para a carreira típica. Não há razão. E eu concluo também, só para reforçar, a senhora não falou sobre isso, com lei ou sem lei, a terceirização, que a senhora não falou, né, avançou na gestão pública de São Paulo e do Brasil inteiro. Tomou conta. Por quê? Porque os gestores na área da educação têm 30% que são ACT, porque eles não querem concursar a Lacombe, porque é muito caro, porque tem um monte de direito, tá certo? E com relação a magistrados, diplomatas, esse argumento está fora, está pacificado. O Executivo não mandou, mas o Kim Kataguiri está buscando assinatura, tem uma emenda, e com o clamor popular eu tenho certeza que isso vai ser pacificado lá na Câmara. Eu defendo, tem que entrar desde a zeladora até o ministro. Todos são brasileiros, ninguém tem sangue azul, todos têm que ter a mesma condição. Esses são novos tempos. E aí nós temos uma divergência ideológica. Ideológico você não resolve na mesa, né? Eu sou do Estado mínimo, eu sou um liberal. A senhora, pelas colocações, e eu respeito, mas divirjo, é uma pessoa mais de centro-esquerda, natural. Só que quem está comandando o governo é um presidente liberal, é um ministro liberal, e é uma Câmara liberal, um Senado liberal.
A esquerda teve 13 anos. E funciona assim a democracia. Quer dizer, não fica a vida inteira um segmento, uma ideologia. No Brasil já tivemos a esquerda, tivemos o centro, Fernando Henrique, agora nós temos alguém de direita. Então, a beleza da democracia é isso. Todas as ideologias chegam ao poder. E, com o tempo, a população avalia quem faz, quem não faz, o que fez, se melhorou, se não melhorou. Agora, o Brasil está crescendo. E não é por conta de um milagre. É por conta das reformas, das mudanças. Com o Arthur Lira, a gente já votou a autonomia do Banco Central, a PEC emergencial, a lei do gás, a lei do saneamento básico, a lei do licenciamento ambiental. Quer dizer, no último trimestre cresceu mais de 1%. Vamos bater em 4, 5% do PIB. E daí? Aqui o meu papel é de mediador, então eu fico aqui me controlando. Mas vou passar um dado, o senhor pode confirmar, a senhora pode discordar, mas dados do Tesouro Nacional. Entre 74 países analisados, o Brasil é o 7º entre os que mais gastam com servidores. Esse dado está errado? Sim, está errado. A gente contestou da Frente Servir Brasil esse dado. Esse dado que foi considerado foi até, na verdade, do jornal Estadão, que pegou dados do Tesouro e fez esse cálculo. O problema é que nesse cálculo, Lacombe, foram incluídas despesas que não são incluídas em outros países. Então, quando a gente vai fazer um ranking, a gente tem que comparar as mesmas despesas. Então, o que foi verificado é que, por exemplo, nessa conta não foram incluídos países que têm despesa com previdência, não foram incluídos, e a do Brasil, para dar uma enxadinha, uma engordadinha no dado, colocaram previdência, folha de salário, impostos sobre a folha, colocaram tudo isso. Aí, nisso, o Brasil, em tese, tem mais, só que não fizeram esse mesmo parâmetro para os outros países. Por exemplo, no Chile, não tem previdência como a gente conhece. Então, quando você vai comparar, você não pode colocar uma conta que tem mais coisa com uma outra e dizer que é menor. Então, nós discordamos desse dado. O dado que nós temos, que é verídico, que até o próprio deputado Darcy de Matos reconhece, que é esse, de que o Brasil, da força produtiva, tem 12%, enquanto a média da OCDE é de mais de 20%. E aqui, acho que é importante colocar, meus dados não estão equivocados, deputado Darcy. O dado que eu falei, que é em relação à folha, ao orçamento com despesa de pessoal, a média do Brasil, do orçamento brasileiro, chega na casa de 21% a 25% oscilando do ano. Esse é no Brasil. Tem estados e tem municípios que estão com a folha mais, que ultrapassam esse limite, que estão às vezes com 40%, 50%. Tem, isso é um ponto que eu já vou tratar desse assunto. Mas antes eu acho que... A senhora diz em relação aos estados? Isso, que tem estados e tem municípios... Eu até tinha os dados aqui, precisaria encontrar. Isso, tem estados e municípios que têm percentuais com folha de pessoal maior, mas a gente já chega lá, que eu acho que é importante falar de alguns pontos aqui que eu preciso reforçar. Deputado Darcy, eu e a Frente Servir Brasil, nós estudamos muito a PEC e eu posso falar, eu estou aqui para ter um debate claro, de peito aberto, assim, não temos nenhum problema em encarar o texto da PEC e a verdade, não é verdade que a PEC traz critérios. A PEC, novamente, Lacombe, não traz critério para ocupar os cargos de chefia e de liderança, que são cargos de indicação política. E diferente do que o deputado Darcy de Matos falou, a função que é exclusiva do servidor público, ela só vai permanecer residualmente. A PEC transforma todas as funções que hoje são exclusivas dos servidores de carreira, concursados, pessoas preparadas, vão virar cargos de indicação política. E isso, Lacombe, é um dos pontos para a gente que depois da estabilidade, para a gente tem muita preocupação. E é por isso, gente, que é importante reforçar, nós, a Frente Servir Brasil, servidores públicos, nós somos a favor da modernização e da eficiência do serviço público. E como que a gente vai trazer eficiência, Lacombe? Colocando indicação política para dentro da máquina da administração pública. Isso não é verdade, Lacombe. Isso é falácia. Não, isso é verdade, deputado. Isso é verdade. Os cargos de liderança e assessoramento, as funções todas vão virar cargos em comissão e vai ser a política do apadrinhamento, a política de colocar o amigo, o compadre, a cunhada. É isso que vai virar. Deixa eu só concluir, porque o deputado falou bastante. Eu achei aqui os dados dos estados. Certo, então deixa eu só concluir esses dados. Então, é importante consignar que para esses cargos de chefia, que são quem vai liderar, Lacombe, cargos técnicos. Hoje, os cargos de confiança, esses de indicação política, não podem ser ocupados se forem técnicos. Os cargos técnicos são exclusivos dos servidores concursados. A PEC acaba com isso. Os cargos de liderança e assessoramento vão poder ser de chefia, direção e os técnicos. Então, você imagina... Os cargos técnicos vão ser de indicação política. O governador, o prefeito e o presidente de plantão vai colocar gente desqualificada dentro da administração. Essa é a reforma da eficiência?
A gente é totalmente contra isso. Isso para a gente é inadmissível. E outro ponto que é importante esclarecer, a PEC não traz os critérios. O deputado Darcy de Matos insiste nisso e eu vou insistir. Mas ela é genérica, doutora Suzana. Com licença, vou deputado. projeto de lei depois. Deixa eu só concluir esse ponto. Vai concluir, o senhor vai ter a palavra. A PEC não traz critérios, não exige diploma de nível superior, não exige, não tem nada, não tem nenhum critério. Sabe qual é o critério? Ato do Poder Executivo vai definir. Então, o próprio prefeito que vai o prefeito que vai nomear as pessoas para os cargos de chefia, desde a diretora da escola ao diretor do hospital, sei lá, ele vai olha só, gente, não é cabide, é guarda-roupa de emprego. Ele mesmo vai definir num ato que não depende da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, quais são os requisitos. Então, para a gente, isso é muito, muito grave, esse é um ponto grave que a gente tem. Agora, e dizer que a PEC vai modernizar, que a PEC veio para isso, Lacombe, eu repito, a avaliação de desempenho está prevista na Constituição desde 1998. A gente não precisava de uma PEC para isso. Sabe o que a gente precisava? De projetos de lei que o Congresso Nacional não editou. O Congresso Nacional não fez. Porque tudo isso que é falado aqui, Lacombe, não precisa de PEC. Isso, só concluir é delicado que a avaliação de desempenho também pode ser algo subjetivo e também pode ter um lado político nessa avaliação. Não, a avaliação de desempenho existe na iniciativa privada, isso existe em qualquer lugar do mundo. Com dados de produtividade mais acessíveis e mais claros e mais fáceis. Mas isso, Lacombe, isso é uma questão de regulamentação, isso é uma questão de sentar, isso já tem várias organizações que já tem modelos pensados, que a sociedade brasileira pode discutir qual é a melhor forma de avaliar. Isso está em aberto. Mas o que é importante aqui, Lacombe, é dizer que a gente não precisava de uma PEC para isso. A PEC, por que a PEC existe? Porque a PEC quer tirar a estabilidade. Porque esse é o direito que está previsto na Constituição. Que a gente só consegue tirar a estabilidade se fizer uma PEC. De quem virá depois da aprovação. Isso. Para tirar esse direito que a Constituição criou para evitar a intervenção política, a gente precisa de uma PEC. Agora, tudo isso que é falado, avaliação de desempenho, não precisa de PEC. Super salários, tem um PL enterrado lá no Congresso Nacional que não é votado. Não precisa de PEC. Já tem na Constituição falando que o servidor público tem um limite de teto. Qual é o problema? A gente tem burlas. Esse PL não é votado e não está na PEC. A PEC não fala nada sobre supersalários. Outro ponto, teto duplex, que é o famoso que o governo acabou de editar uma portaria, enfim, que as pessoas que acumulam funções podem somar. Hoje nós temos pessoas na administração pública que estão recebendo R$68 mil. Isso está sendo discutido na PEC? Não está. Então, o nosso ponto é uma PEC para retirar a estabilidade, que vai evitar, que evita a interferência política, mas não toca nos reais privilégios. É uma PEC que se vira para os servidores que têm os menores salários e não se volta para salários altos, teto duplex. Isso para a gente não é eficiência, isso é atraso. Rapidamente, eu vou passar a palavra ao senhor só para a gente não ficar aqui sem a informação. Todos os estados brasileiros gastam mais da metade do seu orçamento com funcionalismo. O que gasta mais é o Rio Grande do Norte, 79,2%. Mato Grosso em segundo, 75,9%. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas. E o que gasta menos é a Amazonas, 50%. Não existe isso, 20% da folha. Lacombe, sobre os estados, que eu acho que é só importante a gente esclarecer, que o que eu estou falando é a média global dos gastos que não chega. Esses são os limites dos estados que chegam entre 40% e 50%. Lacombe, assim, eu só quero... Eu só estou aqui controlando o tempo, porque eu preciso também equilibrar um pouco o tempo. Depois eu posso voltar para falar desse ponto das folhas? Perfeito. Esse dado de 20% da folha, isso é a doutora Suzana, não sei onde é que ela buscou, isso não existe. Quer dizer, 20% dos estados e municípios da folha, isso não existe. Bom, então assim, a doutora Suzana acabou de afirmar que ela não é filiada, não é, enfim, mas pelas suas posições, a senhora é totalmente esquerda. A senhora está defendendo a tese do PSOL, do PCdoB, do PT na Câmara. Quer dizer, totalmente contra a reforma. Então, veja bem, e aí usando ainda falácia, doutora Suzana, porque vão indicar o compadre, o amigo, isso é uma mentira, deslavada. Não é, sabe? Não, eu só quero concluir, a senhora falou, agora a senhora tem que ouvir. Isso é uma mentira, isso é falácia narrativa da esquerda. Ao contrário, nós vamos... Veja bem, então a PEC ela é genérica, não sei se a senhora é advogada, né? Sou. A PEC é genérica. As questões pontuais serão tratadas em projeto de lei complementar posteriormente. Ao contrário, nós não queremos que seja indicado. A esquerda, quando teve no poder 13 anos, a gente sabe o que ela fez. Não vou falar aqui, mas ela fez muito mal. Sabe? Ela fez muito mal. E os cargos de confiança, a gente sabe que eles indicaram. Nós queremos criar critério sério de qualificação, tá certo? Achamos que a estabilidade tem que ser mantida para o futuro, não há necessidade. Como o pessoal que está aqui, pergunta a eles. Eles não têm estabilidade, eles têm que ralar e se não produzir, vão para a rua amanhã. E tem que ser assim no serviço público. É duro dizer isso? Claro que é duro. Mas o serviço público ainda,
com algumas exceções, é lento e caro. Vai pedir uma licença para empreender aqui em São Paulo, ou lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, ou no Rio de Janeiro. Não sai, não anda, não dá. Ah, mas a professora, a enfermeira só vai trabalhar com qualidade e com estabilidade. Mentira, não dá para se esconder atrás. Os demais não têm estabilidade e trabalham com eficiência. Então, nós não podemos aceitar mentira. Se tiver alguma dúvida, na PEC é um compromisso. Claro que a esquerda não acredita, a esquerda não quer reforma, a esquerda é contra as reformas. Não é? Então, mas nós vamos fazer, doutora Suzana, nós somos maioria, o governo é liberal, a Câmara é liberal, nós ganhamos a eleição e nós estamos lá para fazer as grandes mudanças, quer dizer, com respeito, seguindo o regimento, mas nós vamos fazer como fizemos a da Previdência. Então, a reforma vai andar, ela não pega nenhum direito, mas ela cria um novo marco regulatório. Agora, essas falácias, olha, vai colocar algum padre, olha, vai perseguir, isso tudo é narrativa, isso é estratégia, Lacombe, tá certo? Então, nós vamos entrar na comissão especial, sou titular lá, nós vamos discutir, vamos pacificar. Agora, fizemos algumas mudanças, por exemplo, a senhora não falou, o período de estágio probatório cai entre experiência. Para a polícia, não dá período de experiência, tem que voltar ao probatório e a gente vai corrigir. Por exemplo, a senhora não falou do outro ponto. Hoje a PEC, ela demite o servidor de carreira de Estado em colegiado em segunda instância. Não é justo, vamos mudar. Por quê? Porque o bandido sonegador é terceira instância. E o servidor em segunda, vamos mudar a PEC. Então tem uma série de pequenas mudanças, que a senhora não citou aqui, não sei porquê, né, fundamentais, que nós vamos fazer. Eu já fiz 3 na comissão, na CCJ, né, que não foram mencionadas. 3 mudanças fundamentais, lá dos 7 princípios a mais, que era um absurdo, aqueles poderes exagerados ao presidente da República para extinguir INSS, fundações, autarquia, Agência Nacional do Petróleo, tiramos, deixamos autonomia para ele fazer uma reforma ministerial. Ele não precisa ir para o Congresso para mexer nos ministérios, isso é um absurdo, não é? E autorizamos o pessoal que são carreira típica a ter um outro trabalho remunerado, porque hoje um policial não poderia ter um bar, não poderia vender um boi do seu sítio, um salão de beleza. Então, essas mudanças que não foram citadas, eu já fiz. Agora, nós não vamos mexer em nenhum direito agora. Essas questões de que vai colocar o compadre, que vai perseguir, que vai demitir, isso tudo é narrativa da esquerda no Congresso Nacional. Doutora, o deputado terminou o bloco anterior falando, eu começo pela senhora então. A minha questão, eu sei que a senhora vai acabar puxando para o que disse o deputado no bloco anterior, mas rapidamente, se a senhora puder amarrar isso. A gente tem um momento de crise muito pesado, a gente está vivendo esse momento de crise há 15 meses mais ou menos, por conta de medidas muito restritivas, né, que provocaram uma derrocada econômica, e o setor privado, na sua grande maioria, teve um corte drástico de salários, em torno de 25%. Né? No funcionalismo, não houve isso. Eu tenho muitos amigos servidores públicos, principalmente policiais, aqui em São Paulo, sei que ganham muito pouco, mas os servidores acabaram não dando a sua cota de sacrifício nesse momento de crise. Como é que a gente poderia equalizar isso? Bom, Lacombe, a visão que eu tenho é que, na verdade, fala-se isso, que às vezes os servidores não deram nenhuma contribuição. Eu discordo disso e acho que é a opinião da Frente Servir Brasil também, porque os servidores públicos já estão com os seus salários congelados, né? Nós tivemos esse congelamento de salários, então não vai ter mais, os servidores não podem receber qualquer aumento. E é importante lembrar que a nossa Constituição não regulamentou o direito de negociação no serviço público. Então, o servidor público, ele não é como as categorias normais da iniciativa privada, que tem a database, que elas negociam e ela tem aumento todos os anos. Isso não acontece no serviço público. E agora nós temos esse extra de que os servidores públicos estão com os salários congelados, porque entendemos que tem essa questão, enfim, os servidores públicos têm divergências em relação a esse assunto, mas de fato é uma situação de crise fiscal e congelou-se os salários dos servidores. E a ideia foi essa, não, os servidores estão são um gasto muito grande, precisa congelar. Por outro lado, a gente viu que algumas categorias receberam aumento. Então, às vezes a gente nota um pouco de comportamentos um pouco contraditórios. Porque, por exemplo, em 2020, na pandemia, a Polícia Militar do DF recebeu um aumento que pode chegar até 25%. Então, nós tivemos algumas categorias que foram privilegiadas, que receberam aumento, e nós aqui não estamos de forma alguma desmerecendo o trabalho dos policiais militares. Nós, na verdade, estamos aqui para enaltecer o trabalho dos servidores públicos, mas nós entendemos que, se estamos num momento de crise
déficit fiscal, por que demos aumentos para alguns e não para outros? Será que não eram os médicos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem que nesse momento que mereciam um bônus especial? E pior, nós tivemos aquela portaria do teto duplex, que permitiu que os mais altos cargos pudessem acumular funções e hoje chegam a ganhar 60 mil. E como eu falei, não é isso que a PEC ataca, Lacombe. Acho que essa é a nossa maior preocupação. Eu estou aqui para um debate limpo e aberto, eu não falei nenhuma mentira aqui, tudo que eu falei é verdade, as funções de confiança vão virar todas cargos em comissão, de fato os políticos, os prefeitos, os governadores vão poder distribuir livremente esses cargos, o concurso público deixa de ser a regra, né? Nós não sabemos que carreiras típicas, quais serão essas carreiras típicas de Estado. Nós temos muito essa preocupação, Lacombe, de tirar a estabilidade, dar só para um grupo que vai ficar com a estabilidade e outro grupo não vai ter a estabilidade. Sabe o que isso vai acontecer, Lacombe? Vai acontecer que as categorias que têm mais força, que têm mais influência, vão conseguir conquistar a estabilidade e as categorias mais frágeis, de menores salários, não vão ter estabilidade. E essas categorias vão ficar sujeitas a mando do governante de plantão. Então, nós não queremos essa guerra de influência para ver quem é que vai ficar com a estabilidade. Entendemos que a estabilidade deve ser para todos os servidores públicos. E não porque a gente não acha que o trabalhador da iniciativa privada ele não produz. O médico da iniciativa privada merece ser aplaudido e ele trabalha também. Mas a dinâmica no serviço público é diferente, porque nós temos os políticos comandando as gestões públicas, que na iniciativa privada não tem. Então, a ideia não é proteger, não é dizer que o trabalhador da iniciativa privada não trabalha. Trabalha e trabalha muito. E o servidor público trabalha muito também. O que nós queremos é garantir tanto a regra do concurso público, quanto a regra da estabilidade, para dar segurança para o servidor público continuar a trabalhar. Deputado, senhor, agora, suas considerações finais. Nós temos mais ou menos quanto tempo? Uns 3 minutos, 4 minutos. Então, eu quero agradecer lá essa oportunidade, afirmar categoricamente que essa parte final da doutora Suzana não procede, não é verdade, não posso admitir isso, dizer de que nós vamos, os prefeitos vão indicar todo mundo, não é verdade, nós vamos criar critérios, vai ter um mecanismo na Constituição para evitar a perseguição, essa é a narrativa da esquerda, é a narrativa do PT, do PSOL, do PCdoB, que não quer reforma. Então, aqui tem uma divergência ideológica, a doutora Suzana é esquerda, né, e eu sou liberal, então, mas nós ganhamos a eleição e vamos tocar as reformas, como estamos tocando todos os dias. Como fizemos a PEC emergencial que a doutora Suzana colocou que é contra. A PEC emergencial criou o equilíbrio fiscal no Brasil. Ou seja, nenhum servidor pode ter aumento esse ano na pandemia. Nada mais justo, se pagar em dia já está muito bom. Não é? Então, a PEC emergencial foi uma atitude nossa que a oposição não queria. Então, não vai ter perseguição, nós vamos debater com a oposição a reforma, vamos manter os direitos dos atuais servidores, queremos e vamos valorizar o servidor que produz, porque lá no interior a grande maioria produz, mas tem um percentual que não faz nada, que não é demitido, que quando o gestor vai chamar ele a atenção, ele denuncia no MP e o gestor é punido ainda. Né? E a nível de Estado e de União, esse percentual é muito maior. Só na União, lá como tem 60 mil servidores que não tem mais função. Operador de videocassete, de fax. O que faz com esse povo? O que faz com esse povo? Então, não tem... Só na União tem 15 mil servidores cuidando da folha, do RH dos servidores. Em 2008, eram 500 mil. Agora nós temos mais de 700 mil servidores, quer dizer, a iniciativa privada usou novas tecnologias e reduziu o número de servidores. Nós fomos aumentando na contramão da história. Então é preciso, hoje tem prefeitura que imprime o IPTU e coloca debaixo da porta. É preciso usar novas tecnologias, está vindo aí o 5G, que vai mudar a nossa vida. A inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana daqui a 10 anos, o mundo será outro. E o poder público tem esse desafio, tem que digitalizar, buscar novas tecnologias, se modernizar e prestar um serviço com qualidade. Quer dizer, é preciso enxugar o poder público. Não se trata de perseguir o servidor, essa é outra narrativa, sabe, que a esquerda cria. Ninguém quer perseguir ninguém, nós queremos fazer o justo. Agora, o futuro é um outro modelo que existe no mundo inteiro, diferente. Sem estabilidade, ninguém vai morrer com isso, né? Que ele não precisa trabalhar 40 horas, mas 44, todo mundo trabalha 44 aqui, ninguém tem sangue azul, e sem aquelas progressões automáticas, aqueles benefícios que existem, que vão permanecer para os que estão. Mas não cabe mais para o futuro, doutora Suzana, isso. Isso não cabe mais na cabeça das pessoas. Não dá, não existe. Quem defender essa tese vai sucumbir.
Olha o que aconteceu. Posso fazer minhas considerações? Olha o que aconteceu com a Câmara dos Deputados. Um minuto. Essa é a verdade. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu já percebi que a gente pode marcar um novo debate, um novo programa, porque é um assunto que rende Só um muito. minutinho de consideração, 30 segundos de 30 consideração. segundos, por favor. Tá bom, então acho que só queria concluir dizendo que nós, a Frente Servir Brasil, somos a favor da modernização e da melhora do serviço público. O que nós queremos, contudo, é evitar interferência política e que pessoas desqualificadas estejam dentro do serviço público. Não precisamos de uma PEC para modernizar, para digitalizar. Nós precisamos implementar as leis que estão aí e aprovar os PLs que acabam com os grandes salários, os PLs que permitem o teto duplex e não fazer uma PEC para isso. Estabilidade é inegociável. Doutora Suzana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Este foi o Agora com Lacombe Fogo Cruzado, um debate sobre reforma administrativa. A gente volta na quinta-feira da semana que vem. Até lá, boa noite.